frágil, medíocre, incapaz, vexame. Bom, era assim que a Audi era chamada até que... Se hoje você imagina um carro carregando uma logo com 4 argolas e já pensa em um sedã esportivo e luxuoso como o A4 ou no supercarro R8, mas até os anos 70, essa fabricante colecionava muitos fracassos dentro de seus corredores. Suas rivais BMW, Mercedes e Porsche batiam nas maiores fábricas do mundo, mas a Audi, tímida e conservadora, não subia para o ringue, ficava na arquibancada, assistindo como um torcedor covarde. Mas nesse contexto, um jovem prodígio estava cansado de apenas olhar, admirar os rivais. Ele queria colocar a fábrica em rota de conflito pela primeira vez na história e derrubá-los. E para fazer isso, ele precisaria convencer os chefes da Audi a ingressar na categoria mais mortal e maluca que existia no automobilismo, o Grupo B, dentro do Rally Mundial. Mas ele acabou falhando e convenceu apenas um cara para ajudá-lo nessa revolução. E esse tumulto em forma de carro que não só transformaria a marca, mas também redefiniria o automobilismo para sempre. Mas o que o 4 tinha de tão diferente? Quais os elementos aerodinâmicos e de engenharia por trás? Os segredos ocultos desse projeto e como eles conseguiram de repente criar algo capaz de tirar as 4 argolas da mediocridade e trazê-la para a reputação que se tem nos dias de hoje. Essa não é apenas a história de um Audi qualquer, essa é a história de um carro que nasceu para os duelos mortais do rally, nasceu para colocar a fábrica de automóveis alemã no topo do automobilismo mundial. Hoje, o revolucionário Audi 4. Prólogo. A década de 70 sofreu um turbilhão de mudanças por intensos movimentos políticos ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, a Guerra do Vietnã, que os afetavam muito, estava chegando ao fim, deixando um legado de protestos e uma sociedade dividida. O escândalo de Watergate em 74 culminou na renúncia do presidente Richard Nixon, abalando a confiança pública do governo americano. Na Europa, a Guerra Fria continuava a moldar as políticas internacionais. Economicamente, os anos 70 foi uma bagunça, uma verdadeira montanha-russa. Nos Estados Unidos e na Europa, o desemprego aumentou e o otimismo econômico lá dos anos 60 deu lugar a um clima de incertezas. Culturalmente falando, o período é lembrado por 2 palavras: inovação e rebeldia. No mundo todo, movimentos contraculturais ganhavam força, desafiando normas sociais e promovendo mudanças radicais e diversos conflitos. A música também vivia uma era dourada, como o surgimento do punk rock, do disco e a consolidação do rock como um fenômeno global. Bandas como Bee Gees e Led Zeppelin influenciavam milhões de jovens ao redor do globo. A indústria automotiva dos anos 70 refletia as mudanças e desafios da época. A crise do petróleo de 1973, que vocês já ouviram aqui antes em nossos contos, causado pelo embargo dos países árabes, gerou uma crise energética que afetou economias ao redor do mundo. Globalmente, o aumento dos preços do petróleo impulsionou a demanda por carros mais eficientes em termos de combustível. Com isso, modelos compactos e econômicos ganharam popularidade, enquanto os grandes carros americanos enfrentavam queda nas vendas. No Brasil, a década foi marcada pela expansão do setor automotivo. Fabricantes como Volkswagen, Ford e General Motors estabeleceram as suas fábricas do país, incentivados pelo governo que via na indústria automotiva uma alavanca para o desenvolvimento econômico. O Fusca da Volkswagen tornou-se um ícone nas ruas brasileiras, conhecido por sua durabilidade e acessibilidade. Carros como o Dodge Dart e o Chevrolet Opala também marcaram presença, refletindo o desejo por veículos mais potentes e confortáveis. Mas e na Alemanha, a casa do protagonista de hoje? Bom, por lá, consolidada como um dos principais centros de fabricação de automóveis do mundo, viu suas montadoras expandirem sua influência global. Empresas como Volks, BMW e Mercedes-Benz não apenas lideraram o mercado europeu, mas também se estabeleceram fortemente em mercados internacionais. Com isso, o esporte automotivo, especialmente o rally, experimentou um crescimento significativo na Alemanha e no mundo. O rally, caracterizado por competições em terrenos desafiadores e diversas condições climáticas, atraiu um público entusiasta e apaixonado, muito por conta do nível da periculosidade.
Vendo essa nova febre do automobilismo, uma fabricante totalmente coadjuvante no mercado nacional resolveu arriscar algo diferente para ganhar o reconhecimento que eles tanto queriam. Um dos funcionários da Audi tinha uma bala de prata mirando entrar de vez no mundo das corridas. O surgimento de um visionário. Na cidade de Ingolstadt, na Alemanha, na década de 60, o jovem Jörg Bensinger crescia em meio ao fervor automobilístico que definia a região. Filho de um engenheiro mecânico e uma professora, Bensinger era um garoto curioso, sempre intrigado pelos funcionamentos das máquinas. Sua infância foi marcada por visitas constantes à oficina de seu pai, onde motores e engrenagens se tornaram seus brinquedos favoritos. Com os olhos brilhantes de entusiasmo, passava horas observando seu pai trabalhar nos motores. Aos 8 anos, já ajudava a ajustar peças e a entender os princípios básicos de mecânica. Sua paixão por carros não se limitava à teoria. Bensinger adorava montar e desmontar bicicletas, sonhando com um dia em que faria o mesmo com um carro de verdade. Aos 12 anos, uma experiência transformadora moldou seu futuro. Em uma tarde de verão, ele e seu pai participaram de uma corrida local de carros. O rugido dos motores e a velocidade atingiram o garoto como nada antes. Naquele dia, o menino então decidiu que o seu destino estava na criação dos automóveis mais rápidos e inovadores do mundo. Determinado a seguir sua paixão, o alemão ingressou no Instituto de Tecnologia de Munique aos 18 anos, onde estudou engenharia mecânica. Com um talento excepcional e uma dedicação implacável, ele se formou com honras, se destacando como um dos melhores de sua turma. Em 75, apenas um ano após sua formatura, Bensinger foi contratado pela Audi como engenheiro júnior. Sua criatividade e habilidade técnica rapidamente chamaram a atenção, e ele foi promovido a engenheiro sênior em poucos anos na fábrica. Mas nem tudo ali era mil maravilhas para o alemão. Ele se sentia por muitas vezes podado pela abordagem conservadora da empresa em relação ao design e mecânica dos carros. Os carros mais conhecidos da Audi no período eram o Audi 50, Audi 100 e o mais popular deles, o 80. Lançado em 1972, o sedã compacto rapidamente se tornaria popular devido à sua eficiência e confiabilidade. Ele estava disponível em uma variedade de motores de 4 cilindros, incluindo uma versão de 1.3 litros com 55 cavalos de potência e uma versão 1.6 com 100 cavalos. O Audi 80 era conhecido por seu baixo consumo de combustível e design aerodinâmico. Além disso, contava com uma suspensão dianteira McPherson e tração dianteira, características que proporcionavam uma condução confortável e segura. A máquina estabeleceu novos padrões para a marca Audi, ajudando a atingir o objetivo de consolidar sua reputação como fabricante de carros de alta qualidade e desempenho. Mas com a grande crescente do rally, Bensinger queria mudar a rota e colocar a Audi em um ambiente de corrida. Ele queria criar algo que não só competisse na categoria, mas que dominasse. Apesar desse ser um problema dentro da fabricante, outra coisa deixavam todos com o pé atrás em relação ao projeto do alemão. Ele queria criar um carro com sistema de tração integral para esse veículo de rally. Hoje é comum, mas na época esse sistema de tração era visto principalmente em veículos extremamente pesados, como caminhões e veículos militares. O engenheiro acreditava que um sistema de tração integral poderia oferecer tração e manuseio superiores, especialmente nas superfícies variadas e traiçoeiras dos circuitos de rally, como lama, terra e neve. Suas ideias e convicções tinham base, fundamento e uma pitada de inovação. Porém, não era visto dessa forma pelos executivos da marca. E na hora de aprovar, praticamente todos os executivos da Audi estavam presos no conservadorismo e não queriam se expor a uma nova ideia. E isso fez eles deixarem de lado. Mesmo sem o apoio da fabricante, Bensinger passou a trabalhar no desenvolvimento e criação de um protótipo nas horas vagas. Mas sozinho, ele tinha muita dificuldade, que envolviam desde a busca dos componentes certos até a solução dos problemas técnicos que o protótipo ia apresentando no andamento. No fim das contas, o seu protótipo tinha se tornado um Audi 80 com um sistema de tração integral adaptado. Não era exatamente o que ele queria do seu projeto, mas era algo que poderia demonstrar o potencial do carro. Quando mostrou o resultado ao conselho de diretores da Audi, seu trabalho foi visto com certa desconfiança. Todos duvidavam que um sistema de tração integral traria benefícios no mundo do rally. Além disso, a fabricante estava muito preocupada com o alto custo que o projeto traria. Quando todos estavam votando contra, o alemão perdia cada vez mais a esperança.
Até que uma pessoa, uma das mais importantes ali, foi contra todos os seus outros colegas. E tudo iria mudar, hein? Ferdinand Piëch, chefe de desenvolvimento técnico da Audi na época e neto do fundador da Porsche, acabou vendo potencial na ideia. Ferdinand já era conhecido anteriormente por seu pensamento visionário e certa disposição para correr riscos, decidiu comprar a briga de Benzinga. Mesmo sendo neto do fundador da Porsche, ele optou por construir sua carreira na Audi. Ele buscava novos desafios e oportunidades, queria provar seu valor independentemente de carregar um sobrenome respeitado no cenário. Ele buscava liberdade para experimentar e inovar do seu jeito. Ferdinand desempenhou um papel crucial na criação do Porsche 917, um dos carros de corrida mais icônicos e bem-sucedidos da história do automobilismo. Em meados da década de 1960, Piëch assumiu a responsabilidade de liderar a equipe de desenvolvimento da Porsche com o objetivo ambicioso de vencer as 24 horas de Le Mans, a corrida de resistência, você já sabe, né? E acabou sendo um dos modelos mais lendários do Endurance mundial. Agora a dupla tinha uma pequena equipe de engenheiros que começariam a desenvolver um carro para o Rally da Audi, além do desafio de refinar o sistema de tração, mas também deveriam tornar ele confiável e fácil de manusear nas condições mais exigentes de um rally. Foram meses de trabalho pesado, horas extras e corrida contra o tempo para que o nomeado Audi 4 fosse apresentado no Salão do Automóvel de Genebra em 1980. The four-wheel drive Audis. Vorsprung durch Technik, as they say in Germany. De protótipo a carro glorioso. O Audi 4 finalmente estava pronto para o seu primeiro teste real. A fabricante, enfim, levou o projeto para o campo de testes para ver como o carro se comportaria em condições adversas. Dentre elas envolviam algumas como terrenos escorregadios, estradas de cascalho e curvas extremamente fechadas. Quem guiava? O próprio Benzinga. Ele queria entender 100% das respostas do 4 em questão da tração integral. Após um dia inteiro extremamente cansativo de testes, o protótipo tinha se mostrado muito promissor, mas ainda tinham muitos ajustes que deveriam ser feitos quando voltassem para a fábrica na Baviera. O diferencial central não estava distribuindo a força corretamente, enviando mais torque para as rodas traseiras do que o necessário. Isso resultava em sobreviragem nas curvas, comprometendo a estabilidade do veículo e tornando os tempos de volta inconsistentes. Outro grande problema foi o turbo lag. O atraso na resposta do turbo prejudicava a aceleração, especialmente nas saídas de curva. Os engenheiros determinaram que a solução seria ajustar a válvula wastegate e revisar o mapeamento da injeção de combustível para melhorar a resposta do turbo e proporcionar uma aceleração mais imediata. Jarg e Piëch tinham identificado tudo o que precisavam ser arrumado, e os próximos dias se resumiriam em ajustes, testes e mais ajustes. Essa era a rotina deles durante os primeiros dias de criação do 4, e a cada dia que passava, eles estavam mais perto da perfeição. Quando foi apresentado em 1980 em Genebra, alguns críticos viam o carro como uma inovação, enquanto muitos outros ainda duvidavam da eficácia da tração integral em um carro de rally. E embora milhares de testes tenham sido realizados, nenhum deles foi dentro das pistas, competindo para valer. E mesmo assim, Jorg e Piëch tinham uma certeza absoluta que todo esse potencial do 4 seria comprovado dentro das corridas. O verdadeiro desafio veio com a entrada do Audi 4 no Campeonato Mundial de Rally em 1981. E ele chegaria de forma extremamente competitiva. Os últimos anos do WRC tinha sido de diversidade de vários campeões. Em 77, o icônico Lancia Stratos HF brilhou nas competições. Em 78, foi a vez do potente Fiat 131 Abarth levar a melhor. Em 1979, o ágil Ford Escort RS 1800 conquistou o título, dividindo as glórias com o potente Mercedes-Benz 450 SLC. Esses carros tinham algo em comum, todos eram de tração traseira. Mas em 81, essa grande variedade dos campeões estava prestes a mudar. No ano de estreia do Audi 4, veio a primeira vitória na corrida da Suécia com Hannu Mikkola a bordo, o que já trouxe certo otimismo para os alemães.
Surpresa até para eles, no ano seguinte o título veio rápido. Uma fabricante que antes estava satisfeita em ser coadjuvante em seu país, conquistou o título de construtores do Campeonato Mundial de Rally já em 82. Foram 7 vitórias em 12 etapas, um feito absurdo para uma equipe recém-chegada. Além de uma performance absurda, o carro foi responsável pela primeira vitória de uma mulher no WRC. O triunfo de Michèle Moulton ajudou ainda mais a solidificar a boa reputação do Audi 4. De 81 para 82, o Grupo 4 passou a se chamar Grupo B, e isso ajudou muito a transformar o trabalho da Audi em triunfos. O novo regulamento foi criado para permitir mais liberdade em termos de engenharia e design, incentivando a inovação tecnológica. As regras permitiam que os fabricantes construíssem carros de corrida altamente sofisticados, com menos restrições do que os do Grupo 4. O principal atrativo do Grupo B era a exigência de homologação reduzida, que necessitava apenas de 200 unidades produzidas, permitindo aos fabricantes experimentarem com tecnologia avançada sem a necessidade de grandes volumes de produção. As novas regulamentações do Grupo B permitiram um aumento substancial na potência dos motores e na utilização de materiais leves e exóticos, como a fibra de carbono e Kevlar. Tudo isso contribuiu ainda mais para uma alta extração do potencial do 4. Em 83, apesar da Lancia ter vencido o campeonato de construtores com o 037, Nicola venceu o título de pilotos daquele ano. Eles eram os únicos que ainda não tinham um sistema de tração nas 4 rodas e acabaram tendo menos problemas mecânicos durante o ano, e então levaram o caneco nessa ocasião. Apesar de só estar no seu 2º ano de vida, todo mundo já sabia que a engenharia avançada da Audi a colocaria como uma das maiores potências no mundo dos rallies. Não à toa, a Audi em 84 foi campeã de novo do título de construtores e pilotos, com Stig Blomqvist atrás do volante. Para aquela temporada, eles correram com o recém-chegado 4S1, que era uma versão um pouco menor do que o original, com carroceria toda criada em liga de alumínio. Foi um início meteórico, e todos questionavam o que estava por baixo da lataria do Audi 4. E apesar do roteirista ter falado sobre a tração integral diferente dos demais até aqui, bom, existiam outros fatores que faziam do Audi único. O projeto do visionário alemão apresentava uma série de inovações técnicas que o diferenciavam dos concorrentes. Com o motor desenvolvido pela própria Audi de 2.1 litros, 5 cilindros em linha, turboalimentado, inicialmente gerava 200 cavalos de potência, evoluindo para mais de 350 cavalos em versões de competição. Esse motor foi originalmente baseado em um motor a gasolina, mas a Audi utilizou sua experiência com motores diesel de 5 cilindros para desenvolver um motor que fosse potente, leve e compacto. Durante o desenvolvimento da unidade de potência, a equipe enfrentou vários desafios técnicos, incluindo o gerenciamento do calor gerado pela turboalimentação e a necessidade de reforçar componentes internos para lidar com o aumento da pressão. A tração integral, que trazia o significado de 4, e a transmissão manual de 5 velocidades, combinadas com a suspensão McPherson na dianteira e traseira, proporcionava uma condução estável e eficiente. Pesando aproximadamente 1.290 kg, o 4 conseguia fazer um 0 a 100 em cerca de 7 segundos, um feito notável para a época, especialmente para um carro de rally. Em 86, mais uma atualização. Eles introduziram o Audi Sport 4 S1 E2. Esse modelo tinha um motor de 5 litros, produzindo incríveis 476 cavalos e com um 0 a 100 de 3 segundos. Infelizmente, esse ano foi marcado por acidentes trágicos envolvendo fãs e pilotos da categoria, o que acabou marcando o fim do Grupo B das corridas. Durante o Tour de Corse, o piloto finlandês Henri Toivonen e seu copiloto americano Sérgio Cresto, pilotando um Lancia Delta S4, perderam o controle do carro em uma curva sinuosa. O veículo saiu da estrada, caiu em um barranco e explodiu, tirando a vida de ambos instantaneamente. Outro acidente tenebroso daquela temporada foi o de Joaquim Santos. O português perdeu o controle de seu Ford RS200 em uma área lotada de espectadores. O carro atropelou vários, resultando na fatalidade de 3 pessoas e ferindo cerca de 30. Um dia eu te conto a história do Grupo B mais a fundo. O período da Audi na categoria contou com 2 títulos de construtores e 2 títulos de pilotos. Além da participação no Rally, o carro alemão enfrentou também os americanos na Trans Am e na IMSA. Na Trans Am, o Audi 4 estreou em 88 e teve um desempenho impressionante com o Harley Haywood, vencendo o campeonato de pilotos, e a Audi conquistou o de construtores. Na série IMSA GTO, em 89, o Audi 4
continuou a ter sucesso, com a equipe ganhando diversas corridas. Mas os feitos foram para além das pistas. E como já falamos aqui, quem vence no domingo, vende na segunda. A fama do 4 logo se espalhou e impactou as lojas da fabricante, se tornando um símbolo de inovação e desempenho. O modelo passou a atrair entusiastas do mundo todo, o que acabou gerando uma procura maior do que a Audi estava esperando, e eles tiveram que interromper várias outras produções para aumentarem a fabricação do 4. Durante 11 anos de produção, de 1980 até 1991, foram fabricados mais de 11 mil unidades originais do 4. Apesar de não parecer muito em volume, para um carro que combinava tecnologia de ponta e alto preço, em comparação com a concorrência, foi um resultado impressionante. Além do bom número de vendas do modelo, o sistema de tração integrado, colocado em outros modelos da Audi, ajudaram na venda de todos eles, ampliando muito o alcance da fabricante e estabelecendo de vez por todas a marca como líder em inovação tecnológica. O impacto duradouro. Ninguém pode negar o impacto do Audi 4 no mundo do automobilismo e da indústria automotiva. Além do marco no campeonato de rally, o projeto feito no 4 serviu como base de desempenho e tecnologia para tudo o que viria a seguir. Enquanto os outros corriam atrás de desenvolver o próprio sistema de tração integral, a Audi só teria o trabalho de refinar o projeto já criado. Eles estavam anos-luz na frente dos rivais. Dessa forma, a fabricante continuou inovando e expandindo a linha de veículos com tração integral. Modelos como o A4, A6 e o SUV Q7 tinham muito a base do 4. Carros esportivos também foram criados incorporando a filosofia de desempenho e inovação, como nos modelos Audi RS2 e o Audi R8. Desde o momento em que pus minhas mãos no volante do Audi 4, soube que estava lidando com uma obra-prima da engenharia automotiva. A combinação de potência bruta e precisão incomparável redefine o que é possível em um carro esportivo, disse Bensinger. Para o alemão, o sucesso do Audi 4 foi a realização de um sonho de infância, de um jovem curioso em Ingolstadt, a um engenheiro inovador que mudou o curso do automobilismo. A trajetória do engenheiro é um testemunho de determinação, paixão e visão. Em reconhecimento às suas contribuições, Bensinger recebeu várias honrarias e prêmios ao longo de sua carreira. Ele se tornou uma figura respeitada na indústria, frequentemente convidado a palestrar sobre inovação e desenvolvimento tecnológico. O 4 não só elevou a Audi a novos patamares, mas também deixou um legado duradouro na engenharia automotiva, além de colocá-lo no ringue para vencer. Muito diferente lá dos anos 70, onde só olhava de fora suas rivais degladiando nas pistas pelo mundo. Desde os primeiros dias de desenvolvimento até o domínio nas pistas de rally e a influência duradoura no mercado automotivo, o projeto simboliza o espírito de pioneirismo e excelência. Jörg Bensinger, com sua visão e determinação, e Ferdinand Piëch, com seu apoio estratégico, foram os principais atores dessa revolução. Outros fabricantes seguiram o exemplo da Audi, desenvolvendo suas próprias tecnologias de tração integral para competir no crescente mercado de carros de alto desempenho. O impacto cultural do Audi 4 foi igualmente significativo. O carro apareceu em vários filmes, programas de televisão e videogames, tornando-se um ícone pop reconhecido por sua inovação e desempenho. Inclusive, um filme recentemente chamado de Corrida pela Glória foi lançado contando a história da batalha entre o 4 e o Lancia 037. E não é publicidade porque eu nem assisti, mas com certeza eu irei. Essa presença na mídia ajudou a solidificar ainda mais a imagem do Audi como uma marca que não tem medo de desafiar o status e empurrar os limites da engenharia automotiva para competir em alto nível. A história do 4 é um lembrete poderoso de que, com visão, determinação e trabalho, é possível transformar ideias revolucionárias em realidades que moldam o futuro. Jörg trouxe uma paixão e um conhecimento inigualáveis para o desenvolvimento do Audi 4. Sua capacidade de transformar ideias visionárias em realidade foi crucial para criar um veículo que não só dominou as pistas de rally, mas também conquistou os corações ao redor do mundo, disse Ferdinand Piëch.
Com o Audi 4 deixando um legado imortalizado nas pistas, o cenário automobilístico se tornava ainda mais competitivo e emocionante. É nesse cenário vibrante que emerge uma das maiores rivalidades do esporte a motor, BMW versus Mercedes na DTM, onde a Audi também apareceu. Só que essas duas gigantes automotivas, movidas por um desejo incessante de dominância, investiram pesado em tecnologia avançada e prepararam seus pilotos mais malucos para a guerra nas pistas. Esse é um outro capítulo do automobilismo mundial que já começou aí na sua tela. Se ajeita aí no sofá que eu te vejo já. E se curtiu o vídeo, cogite virar membro do canal, que ajuda demais a gente a produzir documentários cada vez melhor para você.